Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live do nosso desafio 30 dias de digitalização empresarial, tá? Você que está assistindo essa live depois que ficou salvo, você que está no YouTube agora me assistindo, sejam bem-vindos e fique aí nesse vídeo porque tem muito conteúdo bacana onde vamos tirar as dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos clientes. Esse desafio é uma mentoria aberta para vocês, gratuita, durante 30 dias, onde você vai poder me perguntar tudo sobre gestão, marketing e vendas, tá? Sobre Instagram, sobre Facebook, sobre negócio, sobre qualquer coisa que você precisar para alavancar o seu negócio, tá? Eu sou Fagner Fernandes, CEO da Space Digital Academy. Para quem não sabe o que é CEO, CEO é o diretor administrativo, né, da empresa. Ele é o principal diretor. E ele é responsável pela visão, pela estratégia do negócio, certo? Isso é o que significa CEO. Então, você que está chegando aí agora, sejam bem-vindos à nossa live e vamos responder vocês, falar sobre tráfego pago, sobre vídeos, sobre artes, sobre engajamento, sobre conteúdo, sobre gestão de negócios, gestão de pessoas. Então, sejam bem-vindos. Célia Cosmético, seja bem-vindo aí à nossa live. Dr. Alexandre Carvalho, seja bem-vindo à nossa live. Mari, seja muito bem-vinda. Pessoal, vamos lá. Nós estamos no 14º dia de live. 14 dias de live, né? 14 dias trazendo conteúdo para vocês, respondendo vocês, tirando dúvida. Ontem foi um dia muito bacana. Tivemos a Diana, tivemos também a Patrícia tirando dúvidas. Acredito que ela vai estar aí na live também para ter algumas respostas hoje, tá? A gente sabe que domingo geralmente o pessoal ou está na festa curtindo ou já está em casa se preparando para segunda-feira, né? Quem trabalha, quem tem responsabilidade logo cedo na segunda, já deve estar se preparando aí, planejando a semana. Amanhã começam as minhas mentorias da semana, então tem visita presencial com nossos clientes, né? E você que está assistindo aí, aproveita segunda-feira para fazer o seu planejamento, ou domingo à noite, sempre é bom você planejar o que vai ter na sua semana, tá? Então acredite que hoje a nossa live ela vai para esse ponto aí de planejamento mensal. Vou falar um pouquinho sobre isso e acredito que vai ajudar bastante pessoas que entrarem na live para saber desse tema. Vamos lá, ó. Live começando e vocês já sabem o que fazer nos primeiros minutos, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo e precisamos compartilhar. Infelizmente o Instagram não manda o nosso conteúdo para todo mundo. Eu tenho 8.000 seguidores, ele não manda para os 8.000 seguidores. É incrível. Então precisa que tenha compartilhamento. Então, ó, vamos vir aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho e vamos simplesmente compartilhar nossa live com o máximo de pessoas que a gente consegue. Assim que você clica no avião, já vai aparecer todos os seus amigos, tá? Geralmente aparece aqueles que você tem mais contato. Então vai lá, manda a live para eles, curte, manda a live para eles. Então, só um minutinho aqui, pessoal, só compartilhando. Só um minutinho, vamos lá, mais um pouco. Segura aí. Compartilhando a live, compartilhando a live. Pronto, compartilhei nossa live aí com o máximo de pessoas que eu conseguir. Então vocês também devem compartilhar. O Alisson entrou aí, o Alisson Oliveira. Seja bem-vindo. E eu já vou deixar aí para vocês aberto, tá? Vou deixar aqui nos comentários.
Tá, já deixei um comentário aqui fixado para a gente trazer como tema da live, tá? Qual tem sido sua prioridade no seu negócio? Vamos lá, vamos ver se aparecem pessoas aí para a gente conversar, se eles vão comentar. Boa noite, Isaele, nossa amiga, nossa design da Space Digital Academy. Boa noite, Ana Lúcia, minha mãe, um beijão. Vamos lá. Pessoal, hoje eu não estou na agência, né? Hoje eu estou em casa. Domingão aqui. Assim que terminar a live já estava fazendo isso, né? Mas depois de terminar a live vou redigir alguns contratos que eu estou fazendo aqui e também fazer o planejamento da minha semana, né? Então isso é muito importante. Célia Cosmética, um abração, boa noite. Pessoal, como é que está meu áudio? Quem está me ouvindo aí, ó? Está fazendo algum barulho, algum vento? Eu não consigo ouvir aqui, como é que tá meu áudio? Comenta aqui embaixo, tá ok? Tá limpo? Tá dando para me ouvir? Como é que está a imagem? Vocês estão me vendo direitinho, tudo certinho? Isso é importante, tá? Da outra vez que eu fiz em casa, eu deixei o celular na tela do computador e acabou que o barulho do ventilador do computador ficou fazendo barulho, né? Então, depois que terminou a live, vocês não me disseram nada e depois que terminou a live foi que eu vi que tinha ficado o barulho do ventilador do computador, porque estava bem na tela, estava em pezinho na tela. Hoje eu trouxe um suporte e acabou me ajudando aqui, tá? Mas vamos lá. Pessoal, vou falar de duas coisas hoje, tá? Planejamento semanal, que é o que a gente vai fazer agora. E depois nós vamos falar aqui das prioridades no negócio, tá? Prioridades no seu negócio. Lembrando que é 30 dias de conteúdo, tá? Então você que está assistindo aí depois que ficou salvo, acelera um pouquinho ou assista as outras lives para você entender. Porque muitas coisas eu estou falando que eu não falei nos primeiros dias. Então tem muito conteúdo aí já registrado no nosso perfil. Vai ser 30 horas de conteúdo, né? A live de ontem eu consegui postar no YouTube e eu já estou gravando aqui também do lado para postar no YouTube, no nosso canal da Space. Lá nós precisamos de 50 inscritos para poder fazer a transmissão online. Eu já tenho um perfil com 930 inscritos, só que o perfil é no meu nome pessoal, era um e-mail antigo. E aí eu decidi fazer um só para a agência, né? Para ficar salvo esses conteúdos aqui. Então também vai ficar lá no YouTube as nossas lives, tá? Se você quiser ver lá no YouTube e assistir o vídeo de ontem, é só você digitar Live 13, Desafio 30 Dias, Digitalização Empresarial. Muito bom. Então, pessoal, certo, beleza. Pronto. Depois vocês veem aí se melhorou, tá? Porque o ventilador tá bem em frente ali também. Ele é do grande, então acaba que tá atrapalhando um pouquinho também. Mas o barulho mesmo do som, acredito que do vento, acho que não tá no áudio. Tá? Então, pessoal, vamos lá. O que vocês precisam para planejar a sua semana? Tá? Então, o que eu vou fazer daqui a pouco? Primeira coisa que você precisa ter no planejamento da semana. Caderno.
Não, mas eu anoto no meu celular. Caderno primeiro, depois celular. Por que, Fagner? Porque o caderno, eu já expliquei em outras lives, ele vai te dar uma força de memória melhor, ele vai forçar o seu cérebro a registrar melhor. Se você coloca ali só no celular, num blocozinho, você vai esquecer, a não ser que você realmente funcione com os seus blocos de notas, tá? Então precisa ser muito disciplinado para poder dar certo aí o seu bloco de notas no celular. Eu tenho um tablet, eu tenho um celular, mas nunca consigo fazer direitinho. E o que você precisa para planejar a sua semana? Primeiro você precisa identificar os recursos que você tem para aquela semana, tá? Então, por exemplo, o que eu tenho de recurso naquela semana? Preciso definir quanto tempo eu tenho durante o meu dia e quanto tempo eu tenho durante a minha semana, tá certo? Então, por exemplo, eu começo definindo qual tempo eu tenho para se dedicar ao meu negócio. Então, eu coloco de segunda a sábado, né? Então, eu coloco aqui segunda, terça, quarta, todos os dias, quinta, sexta. Pessoal, parece bobagem, mas vocês não fazem. Então, o óbvio precisa ser dito, porque se já fossem feito, não precisava ser dito, certo? Então, muitas vezes eu falo coisas simples, coisas básicas aqui na live, mas que faz total diferença se você aplicar, tá? Eu sei que muitos não fazem planejamento semanal, porque vai viver na vida como se sempre tivesse tempo, como se sempre já tivesse controle de tudo, então assim, sempre acaba esquecendo. E o que é o planejamento? Você como pessoa comum, mesmo que você não tenha uma empresa, você precisa ter o seu planejamento semanal. E é por justamente você não ter seu planejamento semanal que você atrasa seus compromissos. Você gasta sem saber o que você tem que pagar na semana. Você marca compromisso em cima do outro, aí depois vai ter que cancelar um porque já tinha marcado o outro. Então você se torna uma pessoa desorganizada e desorganiza a vida dos outros, desorganiza a vida daqueles que são organizados. Mas Fagner, como assim? Eu trabalho numa agência de marketing onde eu trabalho com 10 pessoas. 10 pessoas na nossa equipe, né? Eles trabalham home office. E nossos clientes, nós temos mais de 30. Então, é muito ruim quando um dos nossos colaboradores marca um horário para gravação ou de uma reunião com algum cliente e não comparece. Então quer dizer que o colaborador está com a agenda atrapalhada, ele não está planejando. Porque marca de 10 horas, chega de 11. E vice-versa. Se o dono do negócio não tem uma agenda, não tem um cronograma semanal, a gente vai marcar uma reunião e ele não vai aparecer. Ah, teve um imprevisto. Ah, aconteceu isso. Ah, aconteceu aquilo outro. É normal eles falarem isso. Só que não é o imprevisto que aconteceu. Às vezes é apenas uma desculpa. Então, lembrou em cima da hora ou esqueceu. E a palavra mais fácil que é falada. Tava na correria. A correria. Por causa da correria. Eita, o dia foi corrido hoje. Eita, sempre é correria. Então, a todo momento, se você não tem um planejamento semanal, como eu estou falando aqui com vocês, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai estar bagunçado e você vai bagunçar a vida daqueles que têm um planejamento semanal. Isso em qualquer área, tá? Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de trabalho. Você precisa organizar a sua agenda. E quando você organiza a sua agenda, aí você pode cobrar do outro, certo? Por quê? É muito fácil... diminua o vento lá, por favor. É muito fácil quando você quer cobrar muito sem estar organizando primeiro o seu. Então, por que eu cobro muito dos meus colaboradores? Por que eu cobro muito de alguns clientes? Tem clientes que eu tenho maior liberdade, mais abertura, eu falo direto com ele e já sou mais duro. Falta de planejamento, falta de organização, você não está seguindo isso, aquilo, outro. Então, quando
você faz, aí você tem direito a cobrar de alguém que não faz. Mas se você é todo bagunçado, se você erra comigo, se você marca um compromisso e depois diz, não teve um imprevisto, não, aconteceu isso. Se você sempre faz isso, não quer dizer que não acontece imprevisto. Acontece sim, mas se você sempre está assim, você não pode cobrar e precisa se organizar o mais rápido possível. Eu tenho alguns colaboradores que na marra vai aprendendo. Alguns parceiros, né? Alguns que trabalham só de freelance comigo e marcam um horário com o cliente e não vai. Marca um compromisso comigo e não aparece. Tem a reunião da empresa e não aparece. Então, a todo momento, já é da cultura daquela pessoa atrasar. Tudo que vai fazer na vida está atrasado. É como se ela dormisse mais tarde do que todo mundo e acordasse mais tarde do que todo mundo. Aí nunca está no horário de todos, né? Então, precisa ter um cuidado com o seu planejamento semanal se você realmente quer ganhar dinheiro. Uma live como essa, por exemplo, não é para estar trazendo engajamento, não é somente para ter visualização, tá? É uma live de ensino. Então, lógico que o conteúdo vai ser mais chato, vai ser mais direto, vai ser nesse passo a passo, né? Então, só vai ouvir isso quem realmente quer mudar de vida, quem quer crescer, quem quer ganhar mais, quem quer vender mais. E não tem como, pessoal, não tem como você crescer, passar para o próximo nível sem organização. E começa com planejamento semanal. Então, vamos lá. Definiu primeiro suas prioridades pessoais, tá? Então, por exemplo, se você tem um aniversário para ir, anote. Tem quarta-feira, 5 horas da tarde, 17 horas da tarde, aniversário. Se você vai levar o filho ao médico, coloca segunda-feira, 10 horas da manhã, filho no médico. Se você tem uma consulta, se você tem uma visita para fazer, ou se você vai fechar a loja a tal horário, você precisa colocar primeiro seus compromissos pessoais. Por quê? Porque sabendo dos seus compromissos pessoais, aí você agenda os seus profissionais, tá? Então, eita, se o Fagner quiser me falar comigo na segunda, 10 horas, eu não posso porque eu vou estar com meu filho no hospital. Se o Fagner quiser falar comigo na quarta-feira de tarde, eu não posso porque eu vou para um aniversário. Então, você já deve ter anotado o seu planejamento da semana. Não quer dizer que vai tudo acontecer perfeitamente igual está anotado. Mas isso quer dizer que a sua mente ele vai ter mais espaço para pensar em outras coisas, em vez de estar apagando incêndio. Eita, esqueci disso. Eita, marcou as duas coisas por mesmo tempo. Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu sempre gostei de estar organizado, mas no mês de agosto que eu me mudei para cá, para o Maranhão, foi um dos meses mais difíceis da minha vida assim, profissional da agência. Agosto para mim foi um mês muito difícil. Difícil em que sentido? Entrou muito cliente, saiu alguns clientes. Eu estava fazendo mudança, trabalhando muito, tanto no pessoal quanto no profissional, sem agenda. Eu não consegui planejar minha agenda. Então marcava 2 reuniões por mesmo tempo. Reunião presencial, tinha que sair de um já correndo para o outro. Reunião de noite. Foi uma bagunça em agosto. E aí eu preciso me organizar isso, até porque eu vendo horas hoje, né? Não sei se vocês sabem, quando você vende mentoria, você está vendendo seu conhecimento, sua hora. E se você não tem horas vagas, se você sempre está ocupado, como é que você vai vender? Não tem como, né? Então eu, hoje, por exemplo, fechei ontem uma mentoria. A pessoa vai fazer uma reunião comigo amanhã. Já tem as mentorias que eu já tinha fechado. Então, o dia de segunda-feira é lotado de reuniões. E se eu não tiver bem anotado os planejamentos, acaba que eu me perco e nem atendo um, nem atendo o outro. Então, é só para vocês ir tendo noção que não quer dizer que a gente vai acertar 100%. Mas quando você tem o seu planejamento, você consegue identificar aonde você mais erra, tá? E aonde eu mais errei no mês passado? Duplo agendamento, ou seja, agendava as mesmas 2 pessoas no mesmo horário. Então, defina os seus dias. Defina as suas tarefas pessoal, depois suas profissional. Depois, agora para a sua empresa, tá? Identifique os recursos que você tem.
Toda empresa, todo planejamento, tem um planejamento de crescimento, tem um planejamento de organização, tem um planejamento de investimento e tem um planejamento de vendas, que é isso que a gente está tentando montar aqui juntos, tá? Você precisa identificar o que é que eu tenho na mão para poder vender amanhã. Porque assim, ó, sem vendas, o seu negócio não permanece. Você consegue até manter um negócio ruim, desorganizado, com muita venda, mas você não consegue manter um negócio desorganizado com pouca venda. Então você tem que vender muito. O braço principal da sua empresa se chama vendas, tá? Porque é onde entra o dinheiro todos os dias. Então seu planejamento semanal começa pelos recursos. Então, por exemplo, assim, ó, você vai anotar, né? Embaixo você colocou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deixou um espaço para cada um, né? E embaixo você vai colocar assim, ó, recursos para marketing. Que recursos são esses? Você vai disponibilizar um valor para marketing. Quanto eu posso investir por dia em marketing? Aí você pode começar a investir em R$10 se você não tem costume, tá? Se você não tem o hábito de investir em marketing, tráfego pago. Quem já tem tráfego pago, não invista menos de R$20. Você tem que investir mais do que R$20 por dia. Como é que com R$20 você quer faturar 50 mil? É impossível. Você tem que ter um investimento grande, de alto valor, para você faturar mais. Às vezes você não está faturando, não tá crescendo seu número porque está investindo pouco. Tá? R$10. Fagner, com R$10, mas eu não consigo pagar um gestor de tráfego, eu não consigo ter uma agência. O que eu faço? Você não vai gastar com agência. Pelo menos esses R$10 você vai ter que fazer. O que eu posso pegar esses R$10 e transformar em marketing hoje para atrair vendas? Então R$10 por dia pode ser um brinde que você vai divulgar esse brinde. Ó, o brinde do dia. Quem mais comentar nesse meu post vai ganhar esse brinde de R$10 ou aquele brinde, você não precisa falar preço. Tá? Boa noite, Letícia, doces e delícias. Parabéns pelo seu festival de tortas, tá? Gostei bastante de ver lá. Infelizmente não pude parar, mas levei a família para aproveitar as tortas. Não sei se você viu lá. Arrasou, muita gente, a fila estava gigante quando eu passei lá, né? Isso mostra que o pessoal realmente está engajado com o seu negócio, gosta do seu produto. Que Deus possa abençoar cada vez mais e você continuar crescendo, tá? Só sucesso. E amanhã nós começamos os serviços, né? Amanhã nós começamos a planejar a sua semana, que é isso que a gente está fazendo aqui ao vivo para todo mundo. Mas amanhã eu vou especialmente para planejar toda a sua semana e o seu mês de tráfego, né? Amanhã vamos falar sobre a sua loja online, vamos falar sobre as gravações de vídeos, sobre as artes fixas e os designs. Então amanhã nós temos muito que trabalhar. Vamos sim. Então assim, ó, Érica Bolos, seja bem-vinda à nossa live também. Sandra Perfumaria, um abraço, minha querida. Célia Cosmético colocou Fagner. Pode falar, minha querida, pode deixar seus comentários aí. Então nós estamos falando aqui sobre planejamento semanal. Como fazer um planejamento semanal? Primeira parte, defina os dias que você vai trabalhar, segunda a sábado, segunda a sexta. Depois, coloque primeiro os seus compromissos pessoais. Exame no médico, levar a filha ao médico, aniversários, festas, tudo que tiver na sua semana, de 7 da manhã até 9 horas da noite, todo o seu horário. Você colocar segunda-feira, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, todos os horários do dia e coloque seus compromissos. Isso você faz no domingo à noite, que é o que eu vou fazer agora, o meu, depois da live. Você faz isso uma vez por semana. Ou você faz na segunda-feira. Geralmente eu planejo a minha semana no domingo e planejo a semana dos meus clientes na segunda-feira. Tá? Alguns na terça, alguns na quarta, também não tem problema, desde que você planeje uma semana, né? De semana a semana. Então você vai definir os seus compromissos pessoais. E aí você vai saber qual horários do dia você vai ter para focar na sua empresa. E por favor, se você tem aqueles horários para focar na sua empresa, foque na sua empresa. Cuidado com as distrações. Por exemplo, hoje
Perdão, ontem lá na agência, eu foquei 100% no que eu tinha que fazer. Não peguei no computador, eu podia até ter fechado um contrato ontem, não fechei, deixei para hoje, justamente para focar no que eu ia fazer. E ontem foi um dos dias mais produtivos lá na agência, tá tudo perfeito, a sala já está praticamente pronta, só está faltando o ar-condicionado agora para nossa inauguração. Hoje fui lá, já fiz os acabamentos finais na frente da agência, então já está pronta para poder inaugurar. Então, assim, por quê? Porque eu programei o meu dia e tomei cuidado com as distrações, tá? Então, quando você vê que sua semana já está planejada, seus compromissos pessoais já estão planejados, veja quais os horários que você tem e foque aquele horário no seu negócio. E coloca lá, sentar com o meu mentor para planejar, tal, segunda, tal hora. Sentar com minhas funcionárias para poder debater sobre a meta da semana, tá? Então defina isso. Depois que você descobriu os seus horários, dos seus compromissos pessoais e quais horas você tem para dedicar no seu negócio, você vai descobrir os recursos para trabalhar. Recurso de marketing. Eu tenho R$10 aqui, eu posso investir em marketing. Esses R$10 ou você coloca no tráfego pago ou você faz alguma campanha pessoal. Curte esse comentário aqui para participar de um sorteio ainda hoje. Você tem que investir aqueles R$10 em marketing, tá? Diário. Precisa ter um mínimo de investimento diário de marketing, seja você contratando uma agência, seja você que não tem agência ainda. Você precisa ter uma parcela de investimento para atrair público naquele dia, tá? Então, pessoal, não existe você ter um alto volume de vendas sem você ter um alto volume de números, de clientes, de pessoas. Então, por exemplo, imagine que a Letícia Doces e Delícias foi para a praça hoje fazer lá o cenário Festival de Tortas. Só que ela tem uma semana praticamente, ou alguns dias, anunciando. Chamou blogueiro, fez vídeos, fez artes, falou nos stories. Ela fez toda uma movimentação para poder atrair o público para ir para a praça. Teve uma indicação de boca a boca, chamou as amigas, fez oferta, uma fatia é 15, duas é 20. Então, olha a estratégia. É impossível imagine se ela tivesse chegado do nada hoje, às 4 horas da tarde, montada a sua bancada de tortas e ficar lá esperando o pessoal passar na rua e olhar as tortas. Teria sido um fracasso se ela tivesse simplesmente chegado lá e colocar para vender. E às vezes é a mesma coisa que você faz. Você acorda de manhã, abre as portas da sua loja e espera que o povo venha. Aí diz assim, rapaz, esse negócio está muito parado. O comércio está muito parado. É porque prenderam o Bolsonaro. Não, é porque prenderam o Lula. Não, é porque choveu muito. Não, é porque mataram um homem nos Estados Unidos. Não, é porque... Sempre vai ter um porquê que se vai colocar. Não, é porque agora tem a taxação do PIX, tem a taxação das importações. Sempre você vai achar uma desculpa para dizer o porquê que não vendeu. Ou porquê que seu negócio está parado. Só que você não faz nenhum movimento, você não cria movimento. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou gerando movimento na internet, de um desafio 30 dias, para poder atrair público. Eu já fechei 4 contratos. O último foi hoje. O mais recente foi hoje. Só nesses 14 dias. Por quê? Porque as pessoas estão me vendo todos os dias. Aí chega pessoas aqui, eu resolvo o problema dela, ajudo a resolver o problema dela, eu passo confiança, eu passo autoridade, eu passo conhecimento valioso, ela vai lá, acredita e investe. E você, como é que você vai, o que você está fazendo diariamente para investir em anúncios, em propaganda, em mídia? Tá? Então, tira o recurso. Hoje eu tenho R$20, hoje eu tenho 50, hoje eu tenho 100, hoje eu vou contratar um blogueiro, hoje eu vou botar um carro de som, hoje eu vou na televisão, hoje eu vou... Precisa investir diariamente em marketing. Não, hoje eu vou pegar um brinde aqui e colocar de sorteio no meu grupo VIP. Isso é marketing, tá?
dizer assim, ó, quem fizer uma indicação vai ganhar R$ 5. A cada indicação você vai... É uma campanha que eu estou para fazer aí daqui para dezembro. Quem indicar um cliente e o cliente fechar, vai ganhar um mês gratuito. Então, é o que eu estou planejando para fazer. Movimentação. Quer dizer, vou deixar de receber um mês daquele cliente, mas eu vou conseguir aumentar os meus clientes. É o investimento em marketing, é investimento em indicação. Né? Isso é um planejamento. Não está 100%, mas eu quero dizer para você que isso é um dos caminhos que você pode fazer. Eu conheço várias pessoas que fazem isso para poder fidelizar cliente. Ou seja, se você indicar 3 clientes, a sua mensalidade sai de graça. Se você indicar um cliente e ele fechar, você vai ter 20% de desconto, você vai ter 10% de desconto. Então, isso é um investimento, porque você está investindo o quê? O desconto. Você dá o desconto, mas você ganha um novo cliente, uma nova possibilidade de venda. Então, o que você está investindo diariamente de marketing? Depois, outro recurso de pessoas, tá? Quais pessoas eu posso utilizar para divulgar o meu negócio? Por exemplo, tá vendo essa camisa aqui, ó? É do nosso curso. Todos os nossos cursos da agência, quando você faz uma matrícula, você ganha a sua camisa, tá? Então, se você fizer o seu curso agora, fizer sua matrícula do curso que vai ter agora em outubro, auxiliar administrativo, você vai ganhar uma camisa. Se você fizer um curso de auxiliar de contabilidade, você vai ganhar uma camisa. Então, todos vão ganhar camisa. Isso aqui, Fagner, você está gastando dinheiro dando camisa para as pessoas? Não, isso aqui é o meu investimento em marketing. Porque imagina no dia do curso, todo mundo sair na cidade de roxo. Vai chamar a atenção, todo mundo vão parar para ler o que está ali, porque é uma cor que chama a atenção tanto de homem quanto de mulher, ou seja, o roxo não tem sexo. O rosa, o azul não tem. Então, o roxo ele é unissex e chama a atenção de todos, fica bonito em todos. Tá? Essa questão da cor, isso é uma estratégia do Nubank também. Tá? O Nubank ele é para todos. Isso é uma psicologia das cores, depois vocês estudam um pouquinho. Então, deu para entender? Qual o recurso? Então, eu tenho um recurso de cada pessoa que vai entrar na minha agência, eu vou utilizar ele como um propagador da minha marca. Então, você coloca assim, eu vou usar um blogueiro, eu vou usar um primo, eu vou usar uma prima, eu vou usar eu mesmo como divulgador da minha própria marca. Então, tudo você tem que ver qual o recurso de pessoas que você tem. Pessoa disponível para fazer propaganda, pessoas disponíveis que pode divulgar em grupos. Depois, grupos. Quantos grupos eu tenho de compartilhamento? Isso é um recurso de marketing, tá? Eu participo de 10 grupos, eu participo de 5 grupos, eu participo de 30 grupos, o máximo que vocês conseguirem. Depois, números de cliente. Vocês precisam saber quantos clientes ativos eu tenho na sua base. Principal erro dos empresários: não cuidar dos seus clientes. Tá? Muitos não cuidam da sua base de cliente. Só anota no celular e deixa para lá. Mas, pessoal, tem ouro aí. Tá? Imagine se todo mundo que foi lá na praça comer torta hoje, da Letícia. Se todo mundo tivesse um QR Code lá, certo? Hoje eu passei na praça, tem uma fila assim, acho que tem umas 50 pessoas. Imagine que na hora do pagamento tivesse um QR Code, ou na hora da fila ali tivesse um QR Code bem grande assim, dizendo assim, Grupo VIP. Você entra aqui e você vai receber, vai ser sorteado uma torta completa para você e sua família. Só isso. Todas as pessoas que estavam lá tinham se cadastrado, porque é gratuito. Não custa nada entrar no grupo. E aí no final do dia, ela até fez um sorteio lá, não me lembro do que foi, mas foi no papelzinho. Entendeu? E eu vou falar com ela amanhã sobre isso, que sorteio a gente faz com número de WhatsApp, com grupo de WhatsApp. Hoje as coisas mais fáceis é o digital, é colocar numa planilha, colocar num sistema de sorteio. E eu vou ensinar isso amanhã porque ela está na nossa mentoria. Então, ela fez o sorteio, fez tudo, mas ela
ela deixou de aproveitar essa estratégia do grupo, tá? Então, depois que tá lá, aconteceu o sorteio, a pessoa levou a torta. Quanto custa uma torta? R$ 200. Entrou 100 pessoas 100 pessoas no grupo. Então, cada pessoa custou quanto para ela? R$ 2. Isso é custo por lead. Eu quero que vocês anotem isso aí, ó. Custo por lead. Faz no que é lead? Lead é cliente, lead é contato. Contato de cliente, de possíveis clientes. Então, se ela trouxe 100 pessoas para um grupo, mas ela gastou 200 com a torta, que eu acho que não foi isso, deve ter sido 100, preço de custo, um lead para ela se tornou a R$ 100. Quando ela passou hoje, aí quando for na segunda-feira ou numa terça, na quarta, ela vai fazer um disparo em massa ou ela vai mandar uma mensagem para a pessoa. Olá, tudo bem, Fagner? Você participou do nosso festival de tortas. Estou passando aqui para te agradecer e dizer que nós não vendemos só torta. Nós temos geladinho, nós temos coxinha, salgados, pegamos encomendas para festa de aniversário, casamento, vendemos salgados também em Milheiro, em Centro, né? Se você tiver alguma dessas demandas, entre em contato conosco que nós fazemos delivery aqui também. E funcionamos de segunda a terça, segunda a sexta nesses horários. Pronto. Então, além do público da praça, ela teria aproveitado o lead de novo na próxima semana. Daqueles 100, se 10 comprar, já são um faturamento que ela não tinha. E ela está utilizando a mesma base que ela gastou R$ 100 para adquirir e está trabalhando com a base de cliente. Então, todo investimento que você faz dentro dos grupos VIP não é em vão. Porque você está investindo na sua base de clientes. E cada vez que você investe para aumentar aquele número de lead, mais o seu lead vai ficar mais barato, mais o retorno é mais rápido. Tá? Então, essa é uma das estratégias. Então, tenha bem definido. Vamos lá dando um resumo da sua semana. Saiba os dias de trabalho, depois seus compromissos pessoais e horários. Descubra quais os horários você tem vago para dedicar na sua empresa. Os recursos que você tem para fazer marketing. Se é dinheiro, se é pessoas, se é tempo, se é local. Depois, descubra quantos grupos você tem para poder divulgar o seu negócio. Quantos blogueiros você pode utilizar. Descubra a sua base de clientes ativo e trabalhe elas com sorteios e bônus por indicação. E aí, pessoal, gostando da live? Comenta aqui embaixo e diz aí o que vocês acharam, estão achando. Aqui embaixo, ó, qual tem sido sua prioridade no seu negócio? Eu quero que vocês respondam aí, tá? Quem puder compartilhar a live, tem um aviãozinho aqui, ó, só temos 19 minutos de live. Quem puder compartilhar aqui a live com empresários, com pessoas que queiram aprender sobre gestão, marketing e vendas, fique à vontade, tá? Qual tem sido sua prioridade nos seus negócios? No seu negócio. Coloca aqui para mim. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí na nossa live. Gi, revendedora, Brena, Mila. E aí, pessoal, alguma dúvida para hoje? Vocês têm alguma dúvida para o seu negócio? Você queria aprender algo? Você queria algum conselho para o seu negócio? Coloca aí na live qual a sua dúvida sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento, tá? E aqui nós estamos também gravando um vídeo para o YouTube, certo? Vasconcelos entrou aí, ó. Irã, né? Seja bem-vinda. Irã, vamos ter vamos ter imersão dia 1º de novembro, tá?
Eu sei que você tem um tempinho que a gente conversa, você ainda não participou de nenhum curso, nem mentoria, nem imersão. Mas dia 1º de novembro vai ter a imersão em empresas lucrativas que eu fiz aqui em abril. Se você quiser participar, me chama lá no meu privado, no WhatsApp, compre seu ingresso. É muito bom porque lá vamos falar sobre gestão, marketing, vendas, contabilidade, sobre gestão, com Nájila Souza também e com Dara Carvalho. E também vamos ter um curso de auxiliar administrativo. Então, você que quer aprender mais sobre administração financeira, administração de empresa, precisa participar do nosso curso. Essa é a camisa do nosso curso. Eu sou mais Space, tá? Camisa do nosso curso de 6 meses, um dia por semana à noite. Então, esse é um tipo de investimento em conhecimento que vocês podem fazer. É presencial aqui na cidade de Santa Luzia. Vai ser um dia à noite, 2 horas de aula, apenas 30 pessoas na sala, tá? A gente resolveu fazer turmas pequenas para aproveitar melhor o ensino, para não ficar muito barulhento a sala e todos poderem aprender. Então, se você puder participar também desse curso, já é um investimento que você vai fazendo para melhorar no seu negócio, tá? E vamos ter vários outros cursos aí profissionalizantes na cidade. Meninas, posso encaminhar aqui para finalizar a live? Vocês não vão comentar, não tem mais dúvidas? Então vamos finalizar aí. Mais um dia de desafio. Lembrando que hoje é o nosso 14º dia. Então 14 dias de live. Trazendo conteúdo para vocês. Muito bom. Então vamos lá fechar a nossa live de hoje, tá? Só fazer a nossa pose aqui, vocês tiram o print e coloca lá no seu Instagram, os stories, diz que live top, mais uma live. Vamos colocar para aparecer a nossa camisa. Vamos lá. Pronto, pessoal. Só agora tirar o print e mandar lá no nosso stories. Um abraço para vocês, ótima semana a todos. Cuide do seu planejamento. Você que não assistiu toda a live, hoje nós falamos sobre planejamento semanal. Então, dá uma olhadinha no início da live e faça seu planejamento. Aí todo domingo à noite ou sábado, é importante você começar já sabendo os seus recursos e qual o foco da semana, tá bom? E siga aí o pessoal que está assistindo depois que ficou salvo, me segue para mais conteúdo e fica de olho aí no desafio 30 dias. Um abraço. E você que está aqui no YouTube, já se inscreve no canal e deixa aí seu comentário aqui abaixo, tá? Essa aqui foi uma das lives do nosso desafio 30 dias que nós trouxemos aqui nesse mês de setembro, tá? Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e até mais.